queria falar para vocês hoje um pouquinho sobre os saltos do desenvolvimento. Eu recebo toda vez que eu abro caixinha de perguntas, vocês mandam milhões de mensagens perguntando: será que meu bebê está num salto? Será que isso é um salto de desenvolvimento? Será que é um pico de crescimento? O que acontece, né? Então é complicado, porque eles fazem muito salto, sim, né? Mas não tem nada na vida, gente, que seja mais lindo do que o crescimento de um bebê, né? Não tem nada mais bonito do que o desenvolvimento de uma criança. É tudo muito incrível, tudo que acontece com eles, a mudança, né? Imagina só, um bebezinho que nasce com habilidades primitivas mesmo, né? Ele tem reflexos primitivos, ele só se comunica através do choro e você que entenda o motivo do choro. Não é basicamente isso? A gente que se vire e entenda o motivo do choro. Então, é uma transformação muito grande. A evolução deles, de bebezinhos que não falam, não explicam o que estão sentindo, não andam, não se alimentam sozinhos, né? Não conseguem fazer nada sem a nossa ajuda, serzinhos completamente dependentes da gente, é uma evolução muito grande desses bebezinhos até os 2 anos de vida, onde eles são capazes de andar, correr, brincar, se alimentar com as próprias mãos, né? Ainda precisa sim que a gente faça o alimento, mas é muita habilidade que eles adquirem nos 2 primeiros anos de vida. São transformações muito intensas. O cérebrozinho deles, quando eles nascem, é um cérebro muito aberto a tudo, aberto a todo conhecimento, a toda mudança, a toda transformação que a gente queira colocar para eles. Então eles aprendem muita coisa. E é uma evolução muito trabalhosa, né? Eu acho engraçado porque a gente tem a tendência, né? Os adultos têm a tendência de olhar e falar assim: ah, que vida fácil. Né? Quem aqui nunca falou: nossa, que vida fácil do bebê? O bebê tem a vida muito fácil. Só come, não faz mais nada, só chora. Eu troco a roupa, eu troco a fralda, eu dou o banho. Não precisa fazer nada, né? O bebê não precisa fazer nada sozinho, a gente faz tudo sozinho. Então, é muito estímulo, é muita coisa que a gente precisa ajudar eles e é muita coisa que eles vão adquirir ao longo do tempo, né? Nesses 2 primeiros anos. Então, gente, crescer, né? Amadurecer, se desenvolver dá muito trabalho. Então, a vida dos bebês não é tão simples igual a gente costuma comentar, né? Que a vida deles é muito fácil, não é não. A vida deles é bem difícil. Inclusive, né? Comer é difícil, se alimentar é difícil, sugar às vezes. Se o reflexo primitivo está um pouco deficiente, sugar também é difícil. Agora, e dormir, né? Dormir é uma das habilidades mais difíceis de se aprender. Eles vão dormindo no instinto deles e para entrar no nosso ritmo é muito complicado, né? Então a gente precisa ter muita paciência com eles. Então, o que são, né, esses saltos do desenvolvimento que vocês perguntam, que vocês ficam aflitas, querendo saber se o bebê está dentro de um salto de desenvolvimento ou não? Ô, gente, primeiro ponto, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria e as sociedades de pediatria de modo geral, elas não definem muito bem a existência, o que é, como que funcionam os saltos, quais são os mecanismos envolvidos nos saltos do desenvolvimento. Mas o que a gente sabe é que os saltos do desenvolvimento, eles são aquisições repentinas de habilidades, né? São saltos muito grandes que você pode ganhar: linguagem, cognição, desenvolvimento motor fino, desenvolvimento motor grosseiro. Então tem muita coisa que as crianças adquirem durante o salto do desenvolvimento que eles precisam, às vezes, como se fosse dar um start, sabe? E realmente os saltos, eles não acontecem sempre de forma gradativa, de forma linear, tranquila e calma. Os saltos vêm às vezes como surtos, né? E muitas vezes vocês chamam os saltos de desenvolvimento de surtos, né? Do desenvolvimento, de surtos de crescimento. Os nomes se misturam um pouco, mas o salto do desenvolvimento é a aquisição de novas habilidades de forma repentina, né? Então, num dia, você já percebeu o seu bebê? Ele vai ensaiando. Num dia, ele não andava, no dia seguinte ele levanta e anda, e vai andando. Ele foi, sim, segurando as mãozinhas ali, mas de dar o primeiro passinho para dar o 20 passinhos é um pulo, né? Então, quem tem bebê que já anda e tudo, consegue observar isso e fala: meu Deus, até antes de ontem ele não andava, né? Tem 3 dias que ele tá andando agora. Então, assim, é muito complicado. E aí, gente, o que a gente tem que falar, né? É muito raro mesmo a mãe que não passa, né, com essa situação com os bebês. Na verdade, é muito raro o bebê que não passa por um salto de desenvolvimento. Praticamente, todos os bebês vão passar mais ou menos intensamente por algum salto,
né? E são vários saltos, né? Outro dia alguém me perguntou assim, mas doutora, tem salto todo mês? Ô, gente, não é todo mês, mas é quase, né? Os saltos, eles acontecem mais ou menos até a 20ª semana, né, de vida do bebê. E isso vai dar mais ou menos lá por volta de 1 ano e 8 meses. Então a gente fala algo em torno dos 2 anos, que são quando realmente eles acontecem as principais evoluções, que é falar, andar, se alimentar, poder fazer as pegas, as pinças, né? Então todas essas habilidades, se virar, sustentar o tronquinho, sentar, perder alguns reflexos e adquirir outros mais racionais, né? mais conscientes. Então todas essas habilidades fazem sim uma mudança muito grande em tudo. E todos os bebês vão passar por isso. Mais ou menos, mas todos os bebês vão passar por isso. Só mandar um beijo. Laiana, amiga querida, beijo. Então todos eles vão passar por isso. Consequentemente, todas as mães também vão passar pelos saltos do desenvolvimento, né? Durante os saltos do desenvolvimento, gente, acontecem inúmeras mudanças no sistema nervoso central, que a gente fala no cérebro mesmo do bebê. Eles estão em constante evolução. Acontecem sinapses novas, acontecem ligações novas dentro do cérebro do bebê de vocês, que eles estão hiperestimulados no momento dos saltos do desenvolvimento. Beijo, França. Então, não são apenas aquisições de habilidades físicas, né? Tem habilidades cognitivas, habilidades neurológicas. Então, é um momento de grande atividade cerebral, tá? Os bebês estão em momentos, assim, de uma atividade cerebral exagerada. E eles estão crescendo, estão tentando absorver tudo aquilo. Agora, imagine eles que acabaram de chegar aqui, tentando entender tudo que está acontecendo e assimilar todas essas milhões de alterações e milhões de aquisições que eles estão tendo nesses momentos. Não é fácil, né? Uma mãe me perguntou outro dia no direct, ela falou assim, ai doutora, o meu bebê não tá sentando ainda. Acho que alguém comentou por aqui também alguma coisa relacionada a isso. Não consegui ver a idade ainda do bebê de quem comentou aqui, mas a mãe perguntou no direct que o bebê não senta, né? Então, gente, o sentar é um marco do desenvolvimento, que a gente chama. É uma habilidade, é uma aquisição de habilidade que ele vai ter ali por volta do 6º mês de vida, né? Sentar-se sem apoio ao 6º mês de vida. Então, a gente tem que entender que quando os bebês são prematuros, por exemplo, os bebês, a gente tem que calcular tudo para esses bebês de forma que a gente corrija a idade cronológica desses bebês, né? Então, um bebê que nasceu prematuro, por exemplo, de 36 semanas, a gente tem que calcular naquele mês, naquele período, com quantas semanas ele estaria de vida se ele tivesse nascido a termo. Só que quando o bebê nasce com menos de 37 semanas, a gente recalcula essa idade gestacional para 40 semanas. A gente não calcula para 38 ou para 37, que já é um bebê a termo. A gente recalcula para a idade gestacional de 40 semanas. Então dá uma diferençazinha grande, dá uma diferença. Se nasceu, por exemplo, de 36 semanas, vai dar uma diferença de 4 semanas, né? Para as aquisições de habilidades, para os saltos de desenvolvimento desse bebê que nasceu prematuro. Então tem que ter muita atenção para não achar que seu bebê está atrasado comparando seu bebê com outro, né? Ele não está atrasado nem na aquisição das habilidades, e nem está atrasado em relação aos saltos do desenvolvimento. Porque se ele nasceu prematuro, a gente vai deixar ele corrigir essa idade, né? Porque ele não estava pronto ainda. Então, a gente faz isso para os bebês que nasceram menos de 37 semanas. Até 36 semanas e 6 dias, ele é um bebê prematuro e a gente precisa, assim, corrigir essa idade cronológica dele, tá? Os bebês que nascem a partir de 37 semanas, embora não estejam, né, nas 40 semanas, que é a que a gente usa para cálculo, né, de correção de idade, a gente não modifica, a gente mantém ele com 37 semanas e a partir dali a gente continua contando ele como primeira, segunda e terceira semana de vida sem corrigir. A gente não corrige bebês a termos, mesmo que eles tenham nascido com 37 semanas, tá bom? Vocês estão entendendo? Me mandem aqui hashtag tô entendendo. E, gente, outro dia eu descobri que o Instagram, ele vai mostrando que a gente tá ao vivo conforme a gente vai clicando no coraçãozinho. Porque ele vê de acordo com o engajamento, o quanto que vocês participam. Então, aperta o coraçãozinho aí pra um monte de gente ver a gente ao vivo, tá? Todo mundo entendendo? Então, me manda que entendeu. O bebê da Socorro, por exemplo, é o bebê de 34 semanas. É um bebê prematuro, né? Já é um prematurão, né? Que ele já tá quase ali, certinho.
mas de 34 semanas para 40 semanas, a gente vai corrigir essa idade gestacional dele para 40. Então, de 34 para 40, vão dar 6 semanas de idade corrigida. Então, ele tem 6 semanas aí de atraso, digamos assim, em relação aos outros bebês de mesma idade, para que a gente comece a observar os saltos e que a gente comece a observar as aquisições daquela idade, daquela faixa etária, tá? Tá travando pra vocês aí? Se estiver travando, vocês me falam aqui, tá, gente? Que pra mim parece que travou um pouquinho, mas tô recebendo agora que os dedinhos de vocês estão entendendo. Obrigada, né? Então, gente, o que acontece, né? Em todos os períodos dos saltos do desenvolvimento, todas as vezes que os bebezinhos têm um salto, eles vão ter uma coisa que a gente chama de CAI, né? São sinais que a gente chama de CAI. O que é o CAI? O CAI é choro, é o C de choro, o A de apego e o I de irritabilidade, né? A gente chama CAI. Vou digitar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo digitar para vocês aqui. Ó. CAI, que a gente chama, ó. Desse jeitinho aí. Que é o choro, o C de choro, o A de apego e o I de irritabilidade. O que acontece? Esses bebezinhos, eles vão ficar sim mais chorosos. Os bebezinhos vão ficar mais apegados à mãe, que geralmente é a principal cuidadora. Existem alguns bebês que têm outros cuidadores, né, mais próximos, ou tem uma avó, ou a mãe não tá mais presente, uma tia cuida, a madrinha cuida, alguém cuida desse bebê por alguma outra circunstância. De qualquer forma, esse bebê vai ser o bebezinho que vai se apegar mais com esse cuidador. A gente fala aqui da mãe, porque em geral pra gente aqui, a mãe é a cuidadora principal. Então é um bebê que gruda na mãe um tanto que ele não solta. Ele não quer ficar sem a mãe mais. Perdão, gente. Ele não quer ficar sem a mãe. Então, ele tem aquela necessidade de estar agarrado no pescoço, na orelha, no cabelo, no peito da mãe o tempo inteiro durante os saltos. Ele tem esse apego exagerado durante os saltos, tá? Além de chorar por tudo e um choro diferente do que era o padrão de choro deles antes dos saltos, né? Antes dos saltos, os choros eram mais consoláveis. Você conseguia resolver a situação do choro de uma forma mais fácil. Mas, nesse momento do salto, o choro fica mais exagerado, o choro fica mais sofrido. E eles tendem a pedir mais colo mesmo. Fora a irritabilidade. Eles ficam irritados com tudo. Eu recebo muitas mensagens aqui de vocês falando comigo sobre a briga dos bebês com o peito, né? Existem algumas situações que fazem os bebês brigarem com o peito, né? Dentre elas tem o refluxo. O refluxo também é uma causa de briga com o peito, tá? A alergia à proteína do leite de vaca também é uma causa de briga com o peito. Mas falando aqui dentro dos saltos, os saltos são as maiores causas de briga com o peito. O bebê briga com a vida, né? Ele briga com tudo. Então ele fica extremamente irritado. E quando ele é muito pequenininho, que tá só no peito, a tendência é que ele brigue muito com o peito. Mas se é aquele bebê que já tá no chão, que já tá engatinhando, aquele bebê que já tá se alimentando, ele vai brigar com a comida, ele vai brigar com os brinquedos, ele vai brigar com o chão, ele vai brigar porque você colocou ele no chão, ele vai brigar porque você tirou ele do chão, ele vai brigar por tudo. Então essa irritabilidade é uma característica muito importante dos bebezinhos durante o salto de desenvolvimento. Por isso que a gente fala que chama o CAI, né? Que é o choro, o apego e a irritabilidade, tá? Ai, Lara, eu comentei aqui agora no comecinho, os saltos, eles duram geralmente até a 20ª semana, que dá mais ou menos 1 ano e 8 meses dos bebês, tá? A gente fala de 2 anos, mas o último salto ele acontece ali por volta, né, de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, mais ou menos por ali, tá bom? Gente, quando perguntaram aqui quando o bebê tem que tomar a vacina e tá na semana do salto. Ô, Jess, é complicado porque, assim, eu sei que tá num momento difícil, mas a vacina, ela é imprescindível. E, assim, tem que ser feita na hora certinha. Eu acho que todo mundo aqui tá meio por dentro das bagunças que aconteceram aí, das vacinas não terem sido feitas, de vários adeptos de não fazer vacina, e aí o tanto que voltou de doença que não era nem pra ter mais, né? Então, assim, tem que vacinar certinho, independente do salto ou não, aproveita, sabe? Uma coisa que eu penso é o seguinte, ele já tá enjoado, ele já tá irritado.
A vacina vai deixar ele um pouquinho mais irritado? Vai. Mas não vai fazer, não fazer a vacina não vai deixar ele tranquilo. Então faz a vacina. É mais seguro, tem que fazer. A recomendação é pra gente fazer sim a vacina, independente dos saltos do desenvolvimento. Chegou a data da vacina, tem que fazer a vacina. Combinado? Ai, Érica, que bonitinha. O que seria de mim sem vocês também? Não consigo mais largar vocês. Então, gente, pensando nas semanas, né? Pensando nessas semanas que podem acontecer, a gente tem uma mania de falar assim, acontece o salto na 5ª semana. E aí você fica ali esperando, né? Esperando, e o salto não vem, né? O que acontece? Os saltos, quando a gente fala de acordo com as semanas que eles podem aparecer, tá? Ele geralmente pode aparecer 15 dias antes ou 15 dias depois da semana esperada. Ou seja, se o salto tá esperado ali para a 5ª semana de vida, se o primeiro salto tá esperado para a 5ª semana de vida, ele pode acontecer 15 dias antes ou 15 dias depois. Então é um salto que aparece ali por volta do 1º mês de vida. Ele pode aparecer da 3ª para a 4ª semana de vida, mas também pode aparecer com 1 mês e 10 dias, por ali. Então, a gente tem que avaliar isso, tá? O salto, a gente marca ali próximos das semanas, eles tendem a manter os 3 primeiros saltos, né, mais importantes, que a gente fala que são os saltos da 5ª, da 8ª e da 12ª semana. Esses 3 saltos, eles tendem a ter um padrão bem regular, tá? Tirando dos bebês prematuros, que a gente tem que corrigir, nos outros bebês a termos, os saltos tendem a ficar mais ou menos certinho na 5ª, na 8ª e na 12ª semana. Porém, eles podem sim aparecer com 15 dias para menos ou 15 dias para mais. É uma tolerância aí de 15 dias, tá? Então, gente, a pergunta, né? Até quando que duram esses saltos? Geralmente até as 20 semanas, né? Como eu falei pra vocês, 20 semanas de vida, que vai dar lá 1 ano e 8 meses, até 2 anos mais ou menos, aproximadamente, isso daí, tá? E eles aparecem, gente, com 1 mês de vida. Quem me perguntou, fica atento que das datas, né? Quando que aparecem os saltos? Quando que a gente vai esperar os saltos, tá? O salto a gente espera na 5ª, na 8ª e na 12ª semana de vida. Isso vai dar mais ou menos aí no 1º, no 2º e no 3º mês. E aí vem as perguntas de vocês. Todo mês tem salto, doutora? Esse comecinho, sim. Porque são muitas habilidades e muitas transformações muito próximas do desenvolvimento. É um desenvolvimento muito rápido, muito acelerado. Então, realmente, os saltos acontecem praticamente todos os meses, tá? Não quer dizer que todos os bebês vão ter todos os saltos. Em geral, tá, gente? Eles têm, em média, 10 saltos, tá? A gente calcula que seja mais ou menos 10, 11 saltos do desenvolvimento no período, né, de 2 anos, né? Do nascimento até a 20ª semana de vida, né? Até ali os 2 anos de idade. Então é o seguinte, quando a gente calcula essa situação, né, os 20 meses, estou falando, perdão. Falando 20ª semana não, tá, gente? É 20 meses. Quando a gente calcula desses 20 meses, desses 2 anos, 24 meses, a gente tem que avaliar que nem todos os bebês vão ter todos os saltos, tá bom? Então, o seu bebê pode ter tido o primeiro salto ali com 1 mês, ele pode ter tido o segundo salto aos 2 meses, mas ele pode pular o 3º salto, tá? Então pode acontecer. Ou ele pode passar de uma forma mais tranquila e você não perceber que ele estava num salto. Às vezes ele enjoou um pouquinho, durou menos tempo e você não percebe isso, tá? Gente, só voltando, se alguém entendeu aqui, que eu falei várias vezes 20 semanas, mas são 20 meses, tá? São 20 meses, que vai dar lá quase em 2 anos, tá? 24 meses. Então, voltando. E aí, o que acontece? Esses 3 primeiros saltos são os mais regulares, mas acontecem os outros, com 4, com 6, com 7, com 8,5 para 9 meses, os de 11 meses, os de 13 meses, os de 15 meses e os de 17 meses, tá? Esses saltos aí são, assim, mais flexíveis, digamos assim, porque vai depender de como esse bebê foi se adaptando ao meio, como ele foi sendo estimulado e como realmente ele foi apresentando os saltos. Então, esses variam mais as 2 semanas que eu falei pra vocês. Os 15 dias pra mais e os 15 dias pra menos. Mas, em geral, esses 3 primeiros, eles acontecem quase que igual em todos os bebês. Então, se as mães forem começar a conversar aqui e falar, ai, meu bebê tem 1 mês, geralmente os sintomas dos saltos vão ser parecidos em todos os bebês de 1 mês. Nos bebês de 2 meses a mesma coisa e nos de 3 meses também, com toda certeza, principalmente na 12ª semana, tá bom? Ô Dani, os saltos são alterações
né, que os bebês apresentam de irritabilidade, de choro e de apego excessivo com a mãe, tá? Por alterações que eles estão das aptidões que eles estão ganhando, tá bom? Meninas, quando vocês me perguntam aqui, acho que alguém perguntou aqui agora, não viu o nome, me perguntam quais são os sintomas dos saltos aos 2 meses, ou aos 3 meses, ou aos 11 meses. Ô, gente, independente, tá, do mês que tá o salto, eles se manifestam da mesma forma, porém de acordo com as habilidades das crianças. Ou seja, como é que funciona isso? Funciona sempre da forma do CAI, que eu falei pra vocês. O CAI, que é o choro, o apego e a irritabilidade. Todos os sintomas do salto do desenvolvimento, eles giram em torno de choro, apego e irritabilidade. Então, aos 6 meses tem salto. Então, o que acontece? Eles vão assim, se tiver na hora de dormir, vão brigar mais, vão ficar mais irritados, né? Se você coloca no chão, vai chorar mais. Se você deixou no berço, vai chorar mais, né? E o apego, independente da idade, vai ser ficar mais com o cuidador. Com o cuidador, que geralmente, que a gente conversa aqui, geralmente eu falo das mães, mas tem milhões de outros cuidadores, tá, gente? Então, quando a gente fala do apego, é o apego ao cuidador principal, que no geral pra gente aqui, ainda mais os bebês pequenos, é a mãe. Dos bebês maiores, pode ser a avó, né? Os bebês maiores, às vezes o pai não trabalha fora, pode ser o pai. Então, é desse cuidador que eu tô falando, daquele que tá mais próximo do bebê o tempo inteiro, tá bom? Aos 4 tem salto. Vou repetir. Tem salto com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, com 7 meses, com 8 meses e meio para 9 meses, com 11 meses, com 13 meses, com 15 meses e com 17 meses. Ai, é muito salto, né, gente? É muito salto. Ai, Bia, amo vocês também, muito bonitinho. Então, mas foi o que eu falei, não se apavorem, que eles não são obrigados a passar por todos os saltos com a mesma intensidade, tá? E quanto tempo, né? Quanto tempo duram os saltos em média? Durante quanto tempo eles vão ficar com aquele surto do desenvolvimento? Ai, ai. O 4º salto é bravo. Ah, eu tenho que falar isso pra vocês, vou falar daqui a pouco, peraí. O 4º salto é bravo mesmo, gente. Então, vamos lá. Os saltos, eles duram em média, vou falar agora do 4º. Os saltos, eles duram, de uma forma geral, todos os saltinhos, eles duram em média 7, 10 dias, no máximo 15 dias. Então, dos saltos convencionais, né, dos saltos que não são esses saltos aí dos 4 meses, eles duram geralmente aí de 7 a 10 dias, com 15 dias não tem mais nada e vida que segue, tá tudo bem, tá? Mas, quando a gente tem os saltos, né, mais prolongados, quando os saltos estão se estendendo, tá? A gente chama esses saltos de regressão, tá? E as regressões principais, as 2 maiores regressões são, sim, aos 4 meses e aos 9 meses, né? Que são coincide com os saltos do desenvolvimento, só que são mais prolongados, são mais longos mesmo. Então, o que acontece? Ao invés de ficar ali 7, 10 dias, eles podem ficar até 3 semanas ou até 6 semanas, de 3 a 6 semanas. Se eles ficavam até no máximo 2 semanas, agora aumenta, eles podem ficar enormes 6 semanas, longas 6 semanas. Por isso que o pessoal fala que esses saltos, eles são bravos mesmo. Não lembro agora o nome de quem comentou, mas os saltos são bravos mesmo. Alguém pediu a Sivaldo. Ô, Sivaldo. Para os bebês de 1 ano, gente, funciona da mesma forma. A gente avalia pela situação do CAI, do mesmo jeito, né? Que é choro, apego e irritabilidade. De todos eles, esse é o padrão dos saltos, cada um na sua idade. Então, falando dos bebês aí de 1 ano, eles vão ter saltos com praticamente 1 ano, né? 11 meses, mais ou menos. Saltos com 13 meses, com 15 meses e 17 meses. É mais ou menos por aí. Só que os bebezinhos, depois de 1 ano, eles já começam a se jogar um pouquinho, né? Então, passou de 1 ano e meio, na verdade, eles já começam a dar aquela jogada no chão. Ô, Carly, não precisa falar misericórdia, porque parece que Deus tem que ter misericórdia da gente mesmo, né? Mas eu falei pra vocês, fiquem calmos. Nem todos os bebês vão passar com a mesma intensidade pelos saltos do desenvolvimento, tá bom? Então, se acalme que a gente consegue melhorar muito essa modificação na vida deles, tá bom? Vamos com calma. Então é isso, lembrando que nem todos eles vão passar, tá? Da mesma forma pelo salto do desenvolvimento, né? Então, os de 4 meses e os de 9 meses realmente são saltos
Gente, não tô aguentando. Os comentários de vocês são os mais engraçados da vida. Né? Tá todo mundo surtando junto. Fiquem tranquilas. Sejam uma rede de apoio aqui pra vocês se ajudarem. Porque sofre todo mundo junto e surta e salta todo mundo junto, né? Mas lembrando então, os saltos dos 4 meses e os saltos dos 9 meses, né? São períodos que a gente chama de regressão, porque são mais importantes, são mais pesados mesmo. E aí, né? Falado de salto, então choro, irritabilidade, apego, né? Todas essas alterações de comportamento. E aí, no final das contas, como é que fica o sono desses bebês? E o sono de vocês? Como que fica o sono de vocês nesses saltos, no meio desses saltos, né? Ai, Sila, obrigada. Gente, manda o coraçãozinho aqui pra todo mundo ver que está ao vivo. Ai, por favor, obrigada. Então, aí, gente, o que acontece? Como é que fica, no final das contas, o sono do bebê quando ele tá no meio dos saltos, né? Eu vou responder pra vocês como é que fica o sono dos bebês durante o salto do desenvolvimento, quando a gente, igual uma mãe me respondeu por direct outro dia. Eu perguntei no story, eu fiz um vídeo, foi final de semana passado. Tava indo buscar os meus filhos na casa da minha mãe. E aí eu fiz o story perguntando: bom dia, meninas, tal. Como foi a noite de vocês? E a mãe só me respondeu assim: péssima. Não respondeu mais nada, gente. Não sei se ela tá aqui, eu não lembro o nome dela. Mas ela só respondeu essa única palavra no direct: péssima. Mais nada. Então, assim, como é que fica o sono dos bebês durante o salto do desenvolvimento? Se a gente não conseguir ajudar em nada, fica péssimo mesmo. Fica complicado. Por quê? Muda completamente. Muda tudo. Perdão. Muda tudo. Mudam os horários, muda a rotina, muda a hora que vai dormir, muda a hora que vai acordar, muda o tempo de sono, muda os despertares noturnos. Ou seja, era aquele bebê que vocês me mandam toda semana. Tem pelo menos mais 10 dúvidas do mesmo jeito. Meu bebê antes dormia bem, tava tudo certo. E aí, como é que ficou? Vou te responder depois, Tami, prometo. Me manda um oi de novo lá depois. Meu bebê dormia bem, tava indo tudo evoluindo bem. E agora, do nada, ele não quer mais dormir. Ou dorme mal. Gente, isso de fato pode ser um salto do desenvolvimento e é comum, durante os saltos, eles apresentarem essas alterações no sono. Então, os despertares noturnos ficam mais evidentes porque ficam mais desesperados, né? E porque eles choram mais, eles ficam mais irritados e ficam mais apegados. Então, um despertar noturno que era mais simples e que às vezes o seu bebê já voltava a dormir sozinho, sem precisar de ajuda, o que acontece? Ele começa a querer uma ajuda exagerada durante a noite e que, se a gente não intervir, vai se prolongar. Eles tendem a acordar mais cedo. Então são os bebês que dormiam até às 7 horas da manhã e agora eles resolveram acordar às 5 da manhã, né? Então, são esses bebês que têm alterações bem importantes. Eles acordam um número de vezes maiores. Eles acordam, quando eles conseguem dormir, eles têm um sono mais agitado, eles se mexem mais, eles brigam mais, eles miam mais durante o choro, sabe? Eles, como é que eu vou falar pra vocês? Eu falo mia, que é o jeitinho meu de falar que eles resmungam, né? Porque eu acho que é feio falar que o bebê resmunga. Então eu falo que eles miam, igual gatinho. Então eles gemem mais durante a noite, tá? Tá tranquilo, Liza. Eu só engasguei mesmo de falar muito. Então o que mais, gente? Eles brigam muito pra começar a dormir, né? Então essa entrada, né? Essa manutenção do sono e essa entrada do sono deles fica muito complicado. Não é, Tuane? 5 da matina. É a hora que eles acordam, né? E é um acordado que não dá pra você continuar dormindo, né? Eles acordam e acordam todo mundo. Não tem jeito, né? E aí, né, gente? Vocês me perguntam, né? Doutora do céu, mas então não tem como fazer rotina do sono com o bebê no salto de desenvolvimento. Porque se eles estão surtados desse jeito, saltando desse jeito, se a gente tá saltando junto, não adianta tentar rotina, porque a rotina não vai funcionar, né? Ô, gente, é totalmente ao contrário, né? O que a gente fala não é que você não pode fazer rotina de sono quando os bebês estão no salto do desenvolvimento, né? O que a gente não pode é querer fazer uma mudança na rotina, né? Implementar uma coisa nova numa rotina que já tá cheia de coisa nova, né? Então a gente tem que fazer outras formas de ajustar essa rotina para eles de acordo com as necessidades atuais dos bebês, né? Então se eles agora, se nesse momento agora, eles têm X, Y, Z necessidades, a gente tem que tentar atender essas necessidades, tá? Então, a gente tem que fazer o quê? Tomar muito cuidado pra gente não implementar coisas
que a gente não vai conseguir manter depois. Que a gente não vai ter saúde física e emocional para implementar, para manter depois. Então, gente, não comece um hábito, né? Não estimule um hábito agora, porque ele tá num salto do desenvolvimento só para consolar, para acalmar o bebê de uma forma que depois você não vai conseguir manter esse hábito do bebê, tá? Que você não vai ter estrutura física, emocional, né, para poder manter. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O bebê tá mais apegado e o seu bebê sempre dormiu bem à noite, tá? Ele tem um sono tranquilo, ele já consegue dormir sozinho, tá tudo bem. E de repente ele começa num salto do desenvolvimento e você acha que toda vez que ele acordar, se você der o peito, ele vai acalmar. Você está criando a associação do peito. E aí, gente, é uma das mais difíceis de tirar. A gente consegue tirar, né? Tem técnica, tudo direitinho, com apego, com amor, com jeitinho, a gente consegue tirar sim. Mas o trabalho de retirar uma associação que a gente colocou durante um salto é pior do que tudo, né? Porque, gente, os saltos vão passar. Isso é fato, tá? Os saltos vão passar. Agora, os hábitos que a gente colocou para eles dentro do período de salto, esses hábitos ficam. Porque os bebês, ó, são espertíssimos. Eles pegam muito rápido os hábitos que a gente oferece pra eles. E quem não gosta de coisa boa, né? Quem não gosta de um colinho, quem não gosta de um peito, quem não gosta de aconchego, todos eles gostam. Então, é complicado. Se você não tinha uma associação e durante um salto, naquele desespero de fazer o bebê dormir, de acalmar o bebê, de dar, né, um conforto pra casa e pra você, você coloca uma associação que depende de você, que tira a autonomia do seu bebê, gente, é muito complicado tirar depois. A gente consegue, não precisa ficar apavoradas, nem que tá ferrada, Tuane, se acalma. A gente consegue sim tirar essas associações, porém, dá mais trabalho do que nem colocar as associações, né? Então dá mais trabalho a gente tirar uma associação do que a gente não colocar uma associação e buscar uma forma alternativa de resolver, tá? Então um recadinho pra vocês super importante: não façam durante os saltos aquilo que vocês não estão preparados para manter eternamente, tá bom? Então fiquem tranquilos. Os hábitos ficam, Michele. Os hábitos ficam para eles, ficam pra gente, né? E depois que eles acalmarem, você vai ter saído de um problema que era o salto e entrado no outro problema que é a associação. Então, gente, não é pra ficar desesperada, doido, maluco do coração, não. Mas assim, a gente tem que ter atenção, a gente tem que se planejar, se organizar e entender, né? É o que eu sempre falo para minhas mãezinhas: mãe, não apavora, né? Não apavora, porque se apavorar a gente não consegue traçar a estratégia. E se a gente não apavora, a gente tem clareza para conseguir entender as coisas. Não apavore, combinado, né? E quando que passa, né? Como é que passa? Como é que faz? Gente, os saltos passam da mesma forma que eles apareceram. Repentinamente, do nada, como um salto, como um surto, né? O salto aparece e desaparece de um dia pro outro. Então, o seu bebê estava lindo ontem, hoje ele começou a ficar irritado, você ainda não entendeu o que está acontecendo, mas já é o salto. Passou 3, 4 dias, você vai ter certeza que é o salto. Então, gente, cuidado, tá? Porque esses saltos, eles aparecem, mas eles desaparecem da mesma forma. E aí, né? Como é que fica o pós-salto? Como que é essa sensação de pós-salto? Eu costumo dizer que o pós-salto é uma situação quase entediante. É quase entediante para as mães que gostam de emoção, né? Para as mães que gostam de trabalhar no modo hard, né? Que é o modo difícil, né? A vida fica quase que entediante quando os saltos do desenvolvimento passam. Por quê? Porque vocês entram em um período de lua de mel, né? Fica uma coisa mais linda da vida, porque o bebê do nada acalmou, ele ganhou uma habilidade nova, ele ganhou uma aquisição nova, então às vezes ele tá pegando um objeto, trocando objeto de mão, às vezes ele tá engatinhando, às vezes ele tá falando uma palavrinha, né? Então às vezes, dependendo da aquisição nova dele, ele vai ficar muito ocupado em aproveitar, em curtir, em testar essa aquisição nova dele. E aí o que ele vai fazer com você? Te deixar, ó, tranquila, na paz de Deus, tá? Então, o que acontece? Por isso que eu brinco, ô Liza, que é entediante, porque assim, vocês estavam com uma vibração tão forte, tava tão sobrecarregada, que quando eles começam a dar uma paz pra vocês, por irem curtir essa aquisição nova de habilidade, eu brinco que fica quase entediante. É claro que não tem como ser entediante, mas fica muito mais tranquilo, tá? Dá uma calmaria.
vocês vão reparar os bebês muito mais tranquilos, muito mais alegres. Tem mães que reparam, falam, nossa, doutor, ele tá com brilho nos olhos, né? Então os bebês ficam mais tranquilos, porque eles estão ocupados em testar e pensar na próxima habilidade que eles têm que adquirir, tá bom? E para as mamães, né? Como que fica a mamãe nessa situação? Como é que fica a mamãe depois do salto? O bebê fica alegre, o bebê fica com os olhos brilhando, o bebê fica feliz, mas e a mãe? Como que a mãe fica depois de um salto do desenvolvimento? Ela consegue perceber que tá estranho. Porque ela passou ali, às vezes, 7, 10 dias no meio de um salto, né? Daquele surto. E aí ela percebe que algo tá muito calmo, algo tá muito estranho, né? E aí ela começa a levar alguns dias para ela desacelerar. Nós também temos um tempo, né? O nosso time para desacelerar. Então, a gente precisa, ó, começar a frear. Começou a perceber que tá passando? Tenta desacelerar antes, que vai ser fundamental para você aproveitar esse intervalo entre o próximo salto, entre esse salto e o próximo salto. Então relaxem. E aí, os bebês adquiriram habilidades novas. E o que vocês fazem? Curtem essas habilidades. Então curtam muito, muito, muito. Porque vocês passaram pelo pior momento. Que é o momento da transição, onde ele está adquirindo a habilidade. Ele adquiriu a habilidade, agora curtam a habilidade de vocês, do bebê de vocês. Porque vai ser muito gostoso. E aí vocês tiram fotos, mandam pro grupo da família e fazem tudo isso. Porque é muito, muito, muito delícia quando o salto passa e a habilidade fica. Ai, Ocila, vou morar com vocês. Vou morar e vou levar os meus 2, tá, gente? Também passei pelos saltos, passei muito, tá? Eu lembro que eu falava, meu Deus do céu, não tem mais nada que eu possa fazer. Ai, gente, era isso que eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre os saltos, tá? Então, assim, outro dia eu vou tentar voltar. Era pra falar só meia hora, eu falo muito, já tem 40 minutos que eu tô aqui falando com vocês. Então, assim, a gente precisa realmente entender o que são saltos. O que eu queria falar pra vocês aqui hoje é que o que é o salto, como acontece, quando acontece, como que ele se manifesta, tudo isso que eu queria mostrar pra vocês aqui hoje. Um outro dia eu volto pra gente tentar ajudar de como diminui, né, um pouco essa sensação tão pesada que são os saltos do desenvolvimento pra gente. Ai, obrigada, vocês são lindos também, amo vocês do meu coração, tá? Agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. Chegamos em 180 mães aqui de uma vez só. Obrigada pelo carinho. Gente, quem não está ainda cadastrado na Semana do Sono, entra e cadastra, tá? Já tem mais de 1.300 mães confirmadas e umas 300 que não confirmaram. Gente, se não é... de vocês aqui, ó, quem tiver cadastrado e não confirmou, não recebe as aulas do sono. Então, pelo amor de Deus, clica lá no botãozinho que eu mandei pra vocês por e-mail pra cadastrar, tá bom? Porque se vocês não cadastrarem, não tem como chorar depois que eu não consigo mandar pra vocês as aulas. Só recebe por e-mail mesmo. Obrigada, Laiana, pelo carinho, amiga. Obrigada mesmo. A Laiana é uma amiga que tem a filha mais gostosa do planeta. Delícia. Eu só tenho 2 meninos, então eu agarro as minhas meninas emprestadas. Obrigada pelo carinho, gente. E último recadinho, quem não tá no grupo do Telegram, se quiser mandar mensagem pro meu direct pra poder mandar pergunta, eu respondo lá no grupo do Telegram, todo dia tô respondendo pergunta lá pra vocês. Combinado? Força na peruca, é isso aí. Boa sorte pra vocês, se acalmem, tenham paciência, observem o bebê de vocês. Ontem eu postei, acho que esse post-it aqui, ó. Ai, quase derrubei. Eu tenho meus post-its também, ó. Ontem eu postei esse aqui, ó. Vamos ver se... Ah, ele fica invertido. Eu postei lá no feed pra vocês. Coloquei, conheça o seu bebê. Muito sofrimento pra você ou pra ele é um sinal que vocês não estão preparados. O que eu quis dizer com isso daqui, gente? As mudanças que a gente tem que fazer pros bebês e pra gente, todo mundo tem que estar bem com essas mudanças, tá? Se for uma mudança muito sofrida pra vocês dois, não vale a pena fazer essa mudança nesse momento. Espera mais um pouco, vai dando pequenos passos, mas dá tudo certo, tá bom? Também te amo muito, mãe. Fica com Deus. Meninas, então, entrem no grupo do Telegram, tá bom? Assinem não, entre lá assinem o negócio da aula, gente. Confirmem lá no e-mail de vocês que eu mandei a aula. Combinado? Beijo enorme, fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho, tá? Elkin, depois essa aula vai pro ar, fica tranquila. Não sei se eu vou conseguir, porque o Instagram não tá deixando postar. Não consegui postar de terça, mas vou tentar postar o mais rápido possível. Foi muito bacana. Muito obrigada pelo carinho, gente. Beijo enorme, boa noite. Tchau, todo mundo. Beijo.